A igreja anda de joelho. Hoje é o nosso 21º dia desta campanha de oração em favor da Igreja de Cristo aqui na Terra, em favor dos pastores, em favor de todas as pessoas que estão à frente de algum tipo de trabalho na sua comunidade, na sua igreja, amados, em favor de todos os membros do corpo de Cristo, em favor da sua casa, da sua família. E ministraremos nesta madrugada a parábola do semeador. A Bíblia relata que Jesus, ele falava de uma maneira cotidiana para com a multidão, porque ele percebia que eles ainda não tinham o entendimento espiritual, queridos. E ele disse que um semeador saiu a semear, e essa semente caiu no caminho, e logo ela foi pisoteada, porque caminho é um lugar onde as pessoas passam, e às vezes o sufoco deste mundo acaba obstruindo o seu interesse, querido, pela palavra de Deus. E aí a outra semente caiu sobre as pedras, e como não tinha raiz suficiente, ficou muito ralo, ela logo também se perdeu. E a outra semente caiu entre os espinhos, e Jesus disse que os espinhos sufocaram a semente e ela não veio a progredir. E depois ele diz que a outra caiu sobre boa terra, e essa produziu. Dizendo essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amados, nós precisamos entender que esta linguagem que Jesus usou para com a multidão é porque eles ainda não tiveram um encontro real com Jesus. É muito importante que nós tenhamos esse entendimento, mas aqui a palavra de Deus nos dá subsídios, amados, para entender esta diferença entre a multidão e os discípulos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Amados, o discípulo de Cristo, ele tem duas características. A primeira é a oração. Ele sente na sua alma uma vontade de orar. E a segunda é de comer, alimentar da palavra de Deus. Ele disse: que parábola é esta? Precisa de algo mais. Nós vamos ver o que acontece aqui. E Jesus diz: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Amados, olha que revelação que você está tendo nesta madrugada, que os discípulos estiveram ao lado de Jesus. A nós, a Igreja de Cristo, é dado a revelação de conhecer a respeito do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, porque vendo não vejo, e ouvindo não entendem. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus.
Queridos, está bem claro, nós estamos há 21 dias clamando aos céus para que você possa ter este conhecimento, para que a Igreja de Cristo tenha este conhecimento. Os discípulos, eles precisaram que Jesus revelasse a eles o real significado desta parábola. Agora, a igreja, nós temos o Espírito Santo habitando em nós para nos revelar a palavra de Deus. E olha aqui como Jesus nos traz esta revelação. A semente que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que se não salve crendo. É muito importante a igreja ter este conhecimento, querido. E é por isso que há uma dificuldade tremenda das pessoas se achegarem à palavra de Deus. Aqui Jesus está dizendo claramente, é o diabo que te impede, amado. Ler a palavra de Deus precisa ter uma postura. Você precisa ler de uma maneira correta, sentar-se, colocar a Bíblia sobre uma mesa e começar a ler, começar a investigar. Não é deitado numa cama ou numa rede, querido, que em 5 minutos você vai dormir, porque o diabo não quer que você se aproxima da palavra de Deus. Entenda isso nesta madrugada. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, amados. Mas, como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Amados, nós estamos no mundo e ministramos aqui que o mundo jaz no maligno. O diabo sabe, a potestade, principado, nós estamos numa batalha espiritual e ele sabe que você tem sede de Deus e que você se achegou a uma igreja, você participou de algum tipo de encontro, você está alegre, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, mas se você urgentemente não ir para uma UTI, queridos, para um discipulado, para uma orientação de um pastor, um acompanhamento, facilmente você será afastado do caminho correto, querido. E aqui caiu entre os espinhos. Esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Há muitas pessoas, amados, mas eu estou falando de muitas pessoas que se encontram na igreja e elas não têm tempo para ter uma vida de uma maneira correta com Deus, porque elas estão sufocadas. É isto aqui, ó, que está falando aqui, que Jesus revela a nós com seus afazeres, a sua agenda diária, amados. Elas têm tempos para tudo. Tempo para o trabalho, para o estudo, para cuidar da sua casa. E isso é louvável, porque esse é o nosso testemunho. Crente, ele é uma pessoa ocupada. Nós temos talentos, e pessoas que têm talentos
normalmente são consumidas secularmente por qualquer tipo de atividade. Mas você precisa ter dons espirituais. Amado, arruma um tempo na sua agenda para ler a palavra de Deus. Senão você vai ser sufocado por esse espinho que Jesus falou aos seus discípulos, queridos. E aqui caiu em boa terra. Essas são os que, ouvindo a palavra de Deus, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, amados. Eu oro nesta manhã, eu clamo a Deus Pai nesta manhã, em nome do seu Filho Jesus Cristo, para que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa abrir os teus olhos nesta madrugada e que você entenda que você é um escolhido de Deus para dar fruto, queridos. Precisamos de uma atitude. Não basta você saber que Jesus veio à terra. Nós precisamos ser discípulo, aprender e levar a palavra de Deus a muitos lares. Eu creio que Deus já te deu uma aptidão espiritual, um dom espiritual, para que você possa ser útil à igreja, ao corpo de Cristo. Eu agradeço a sua participação nesta campanha em prol da igreja de Cristo, amados. E me despeço aqui com a paz do Senhor.